Então, povo amado de Deus, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui nessa noite no nosso canal Padre Dimar Luiz, iniciando o nosso PVcast, um podcast aqui de Ponto dos Volantes que vai tratar de diversos assuntos. A ideia foi do nosso amigo Juninho, depois ele vai falar um pouquinho sobre essa ideia do PVcast, como foi a inspiração e também os projetos futuros para isso. Estou aqui com o meu irmão Juninho. Vamos lá, Juninho. Boa noite, Padre Dimar, boa noite, Geraldo, boa noite a todos de casa. É um prazer, né, estar aqui com todos vocês. Uma realização de um sonho, né, um sonho antigo nosso, que a gente vem trabalhando há muito tempo para construir, desde esse estúdio aqui que a gente está falando agora, que é algo que nós vem trabalhando nele aí já há mais de um ano. E nessa noite hoje, né, uma noite iluminada por Deus, para nós estarmos aqui hoje, para inaugurar esse estúdio, inaugurar o nosso PVcast. Isso, pessoal, diz para mim, está ouvindo o Juninho? Estão ouvindo, o Bruno já confirmou ali. Meu povo, que alegria que vocês estão nos ouvindo bem e que bom chegar até a casa de vocês por meio deste canal de comunicação do YouTube. É uma alegria para mim, também para o nosso irmão Juninho, Neiraldo. Meus irmãos, hoje nós estamos inaugurando oficialmente esta salinha aqui, esse estúdio. Foi uma idealização dos nossos irmãos e amigos da Pascom, Juninho, Neiraldo e todos os demais membros da Pascom aqui da nossa paróquia de Ponto dos Volantes. O nosso bispo, Dom Geraldo, esteve aqui e gravou um vídeo aqui, mas a gente não fez uma inauguração oficial. Hoje, com esse primeiro PVcast, a gente inaugura oficialmente esse nosso estúdio. Então vamos iniciar esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus amado, nessa noite te louvamos e agradecemos pela oportunidade de estar em Tua presença para beber de Sua palavra que é viva, que é eficaz, Sua palavra que transforma, que cura, salva e liberta. Nessa noite, dê-nos sabedoria para conduzir este momento formativo. Dê-nos sabedoria para chegar ao coração e à vida de tantos irmãos e irmãs que agora nos acompanham. Derrame a sua bênção sobre a minha vida, sobre a vida do Juninho, sobre a vida do Neiraldo e sobre a vida de todas as pessoas que neste momento, Senhor nosso Deus, estão nos acompanhando. Que a sua graça, o seu amor assista cada irmão, cada irmã e a cada um de nós que estamos por aqui. Que o Senhor possa hoje nos abençoar por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe. Amém. Meu querido, fala pra gente um pouquinho sobre você. Bem, boa noite novamente, né? As pessoas que estão chegando aí na live, muita gente chegando. Então, meu nome é Itamar Júnior, né? Eu faço parte aqui da paróquia, da Pascom, sou coordenador da Pascom. Também faço parte da Escola de Evangelização Santo André, que é quem eu sirvo com muita alegria, o nosso Senhor Jesus Cristo. E através da escola eu pude fazer parte desse ministério de pregação que eu venho fazendo aí no decorrer dos anos, e que eu faço com muita honra, muito gosto. E também faço parte da Pascom aqui, né, como eu falei, sou coordenador. E juntamente com os integrantes da Pascom, a gente sonhou e idealizou, né, essa salinha aqui, simples, mas feita de coração, que não é só para nós da Pascom, quero deixar bem claro, é para todas as pastorais. É um espaço onde que nós podemos gravar lives, fazer vídeos, fazer entrevistas. Nós estamos dando início também ao nosso podcast aqui hoje. A nossa intenção é expandir para as outras pastorais, né? Nós queremos fazer uma grade de transmissão aqui para as pastorais poderem usar. Então esse é um espaço que a gente queria para isso. E, gente, é uma alegria a gente iniciar esse trabalho, inaugurar esse trabalho. E como o Juninho falou, a gente pretende fazer esse trabalho mesmo com as pastorais. Muito bem, Juninho, antes da gente iniciar aí com o estudo do mês da Bíblia, você quer dizer mais alguma coisa ou já podemos ir direto ao estudo? Sim, acho que podemos começar. Nós temos um tema muito importante, né, que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema. Eu peço que quem está em casa também, que se quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta também na Carta aos Romanos, pode estar acompanhando com a gente também pela Bíblia, né, para ir corroborando também, dando sua opinião aí no chat, talvez até fazer uma pergunta também, que está na dúvida aí, né? Ô Juninho, querido povo de Deus, vocês que nos acompanham,
Juninho, qual é o espaço que as cartas ocupam aqui no Novo Testamento? Uma vez, né, que tem esses 4 blocos aí, mas qual é o espaço que essas cartas ocupam? E fala pra gente também quantas dessas cartas são atribuídas diretamente ao apóstolo Paulo. Então, essas cartas, como o senhor bem falou, elas ocupam um espaço assim bem, vamos dizer assim, privilegiado, porque são 21 cartas ao todo. E dessas 21 cartas, 13 são atribuídas ao apóstolo Paulo, né? Então é importante lembrar que essas cartas de Paulo, elas não aparecem na Bíblia de uma ordem cronológica, ou seja, não é do momento que uma foi feita, depois a segunda, não, ela não aparece nessa ordem. Ela aparece aparentemente por uma ordem de tamanho, né? A carta aos Romanos, por exemplo, que é a primeira, ela é a maior das cartas, né? E a carta a Filemon, que é a última, é a menor dessas cartas. Então, assim, nós temos uma organização literária. E essa organização literária é literária e não histórica, né? Então, assim, significa que ao ler Paulo, precisamos lembrar que cada carta foi escrita em um contexto diferente, para uma comunidade diferente, com desafios diferentes, para um povo diferente, para uma situação que estava acontecendo na época diferente. Verdade, Júnior. Inclusive, os evangelhos e também os outros textos, né, tanto do Novo Testamento quanto os do Antigo Testamento, foram escritos em contextos bem específicos para dar respostas específicas para uma geração específica do povo de Deus. E as cartas são exatamente isso, um momento específico em que Deus fala com o seu povo através dos apóstolos. E como o Juninho falou, de modo particular por Paulo, né? Porque 13 são atribuídas ao apóstolo Paulo. Juninho, ainda sobre a autoria dos livros da Bíblia, essa autoria nem sempre é precisa, né? De acordo aí com os teólogos, os biblistas e tantos outros estudiosos. Em alguns casos, por exemplo, alguns escritos foram atribuídos a autores que tinham uma certa importância. Escritos atribuídos a uma pessoa que não escreveu literalmente, mas como aquela pessoa era muito importante naquela região, para aquele povo, o escrito era atribuído a ele para ter autoridade. O que você pode falar, Juninho, sobre a autoria da carta aos Romanos? Quem realmente escreveu essa carta? E se você puder também, fale para a gente um pouquinho da possível data dessa carta, tá bom? Essa carta aos Romanos, é como o senhor disse mesmo, algumas cartas elas são atribuídas, né, a algumas pessoas de importância, mas a carta aos Romanos já começa sendo identificada. Não há debate significativo, né, nessa carta sobre a sua autoria, a linguagem, a teologia, o estilo de escrita, tudo são consistentemente atribuídos a Paulo, né? Então essa carta, ele já se apresenta no início dela, bem lá no primeiro versículo, né? Primeiro capítulo, primeiro versículo. Então, a carta realmente aos Romanos é atribuída a Paulo e tem um linguajar de Paulo. E a data da sua criação, né, da carta aos Romanos, ela talvez seja uma das cartas mais assim, importantes de Paulo. Ela foi escrita por volta do ano 57, 58 depois de Cristo. Nessas datas na Bíblia a gente não pode cravar com certeza, mas esse ano, 57, 58, é bem provável que ela tenha sido escrita nessa época. Então, essa carta ela é um verdadeiro trabalho, um verdadeiro tratado assim, de teologia. Paulo escreve para uma comunidade que ele ainda não conhecia pessoalmente. Paulo não tinha ido a Roma ainda. Então, a igreja de Roma ela foi formada por judeus convertidos e por pagãos que se converteram ao cristianismo. Então, durante a terceira viagem missionária de Paulo, ele estava em Corinto, na Grécia, né? E ele estava preparando para viajar para Jerusalém. Tem evidências que comprovam isso, essa escrita dele, esse período que foi escrito. E quem tem em casa pode até pegar, se quiser, em Romanos capítulo 15, versículos 25 e 26, Paulo menciona que está a caminho de Jerusalém para levar ofertas a cristãos pobres, né, que moravam lá. Então essa coleta ela é mencionada, né, não só em Romanos, como também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 4, em 2 Coríntios também, capítulo 8 a 9, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 24 a 17. E isso tudo, esses versículos todos, nos ajudam a situar, né, no período que ela foi escrita. Então, Romanos 15, 28 também mostra que ele planeja visitar Roma após a sua viagem a Jerusalém. E que esse relato que tem em Atos dos Apóstolos, ele enfatiza esse período que ela foi escrita.
Juninho, e é muito interessante isso, porque essas viagens de Paulo, elas foram gerando muitas conversões, muitas pessoas que escutavam a palavra, escutavam o testemunho de Paulo e iam aceitando o evangelho por causa do testemunho e da vida do apóstolo Paulo. Gente, é muito importante a gente perceber que nós também neste mundo somos evangelizadores, missionários. Por onde a gente passa, a gente precisa ser como Paulo, ir deixando sinais da presença de Cristo, sinais do amor de Deus, para que outras pessoas encontrem-se com Cristo e amem o Cristo por causa do testemunho que a gente dá por ali. Então, essa importância da gente abraçar a missão que a gente também recebeu. Paulo viajou muitas vezes, sofreu por causa do evangelho, apanhou, naufragou, foi picado por cobras e por aí vai. E nunca desistiu porque entendeu que levar o Cristo era a missão de sua vida. Que você e eu também tenhamos essa consciência de levar o Cristo, porque isso também é a nossa missão. Juninho, o processo de evangelização culmina com a vida comunitária. Então, a gente evangeliza para que outras pessoas aceitem o Cristo e formem comunidade, né? Isso é bem claro, assim, até pela doutrina da nossa igreja. Paulo era o grande evangelizador, se não o maior dos evangelizadores, né? Nós sabemos da grande luta. É interessante a gente perceber essa confiança que Paulo tinha nos seus colaboradores. Embora Paulo tenha sido o autor principal dessa obra, né, dessa carta aos Romanos, que a gente chama a epístola, né? Ela não foi escrita sem a ajuda de outros, pelo contrário, teve várias ajudas sim. E naquela época era comum também que os autores eles precisassem que escribas escrevessem, né? Escrevessem para ele. Inclusive Paulo, eu fico imaginando que o tanto que ele apanhou, o tanto que fala que ele apanhou, Verdade. Provavelmente chegou época lá que ele não conseguia nem enxergar ou segurar para escrever, né? Até porque não era nem tão fácil escrever assim naquela época. Mas ele precisou de ajuda sim. E aí a gente pode citar algumas pessoas que a própria Bíblia nos fala que o auxiliou. Né? O primeiro deles é Tércio, que no final da própria carta, o próprio Tércio, ele se identifica. Ele fala assim: eu, Tércio, que escrevi esta carta, o saúdo no Senhor. Essa parte está em Romanos, capítulo 16, versículo 22. Então isso nos confirma que ele foi o escriba que registrou as palavras de Paulo. Um outro colaborador que Paulo teve também foi Febe. Essa mulher, ela foi a portadora da carta. Foi ela que levou essa carta, foi ela que conduziu. Ele pede que eles a recebessem bem. Romanos 16, 1 a 2 vai nos dizer isso. Então a confiança de Paulo nela era algo assim louvável. Ao enviar uma carta de tamanha importância, de tamanha complexidade para um público que ele nem conhecia, então isso sugere que Febe era uma líder respeitada e da total confiança de Paulo. Né? Um outro colaborador que Paulo teve também foi Gaio. A casa de Gaio era em Corinto e era no local onde Paulo estava escrevendo esta carta. Paulo ele descreve o próprio Gaio como um hospedeiro meu e de toda a igreja. Então isso está em Romanos 16, 23, indicando que ele oferecia hospitalidade generosa a Paulo e a todos que andavam com Paulo, aos cristãos. Então, Gaio foi uma pessoa que ajudou demais a Paulo. E também cita também no final lá, ele faz agradecimentos a mais duas pessoas, Erasto e Quarto, que são outros cristãos também que Paulo ele saúda eles, a igreja de Roma. Né? Isso está em Romanos 16, 23 também. Juninho, e é interessante a gente perceber essa confiança que Paulo tinha nos seus colaboradores, porque isso traz ensinamentos para nós também. Um exemplo, você hoje coordena a PASCOM e você tem colaboradores que trabalham ao seu lado nesse trabalho de evangelização através dos meios de comunicação. E você precisa também estabelecer com eles um relacionamento, obviamente, né, de confiança, de respeito, porque é através desse relacionamento estabelecido que você vai, além de gerar confiança neles, gerar respeito neles, gerar também o compromisso de evangelizar através dos meios de comunicação. Assim acontece com todas as demais pastorais também, movimentos da nossa igreja. Todos eles precisam aprender, todos nós, né, precisamos aprender a trabalhar com colaboradores. O padre não faz tudo sozinho, o coordenador da PASCOM não faz tudo sozinho, o coordenador de um CPP não faz tudo sozinho, o cantor no coral, ele não faz tudo sozinho, ele precisa de outras vozes, precisa do instrumentista,
para que a evangelização, o culto, aconteça com harmonia. É importante que na medida em que você evangeliza, você possa ir deixando outras pessoas que façam até melhor aquilo que você no momento faz, tá bom? É importante ter essa consciência, meu povo. Não é isso, Juninho? É importante essa colaboração entre as pastorais. O que você pode dizer um pouquinho mais sobre isso, Juninho? Não, é muito importante sim, até porque quando a gente está trabalhando sozinho, quando a gente é individualista, as coisas parecem que não acontecem, né? Então, ou quando acontece, parece que é muito mal feito. Então, quando a gente está trabalhando em colaboração, além de sair bem feito, né? Um serviço sai bem feito, além da gente tá dividindo aquele serviço, também a gente está crescendo. Porque quando a gente precisa da ajuda de outras pessoas, a gente cresce com aquele aprendizado. As outras pessoas aprendem também com a gente e nos ensinam muito, né? E o próprio Jesus, ele nos ensina a depender dele em tudo. A Bíblia Sagrada, ela é um grande tema. Ela em si mesma é um grande tema. O grande tema da Bíblia é o amor de Deus que cria e depois que resgata, que restaura o ser humano. E cada livro e também cada bloco de livro traz temas bem específicos. Um exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são a lei de Deus, narram a criação e também a entrega da lei, porque Deus constitui um povo e esse povo precisa de uma lei para que esse povo tenha identidade e reconheça Deus como o único Deus. Os livros históricos narram um pouco da história do povo hebreu. Os profetas narram essa esperança na chegada do Messias. Os sapienciais narram a sabedoria do povo de Deus, conta a sabedoria do povo de Deus. Os 4 evangelhos contam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Os Atos contam o nascimento da igreja. E daqui para frente são as cartas e o Apocalipse. Então eu vou deixar para Juninho falar sobre isso. Então, todos os livros também trazem temas belíssimos, profundos. Juninho, você poderia dizer para a gente quais são os principais temas da carta aos Romanos, né? Quais os principais temas? E fale um pouquinho sobre a teologia desses temas para nós, por gentileza. Pois bem, Padmar, esse destrinchar desses versículos, desses capítulos de Paulo, né, da carta aos Romanos, eu acho que eu dividi aqui em 5 blocos para a gente poder falar. Então, assim, esses 5 blocos eu vou dividir por capítulos, que aí quem está em casa, se quiser acompanhar, fica mais fácil, né? E também ao final de cada bloco, se o senhor quiser comentar também, fique à vontade, tá bom? Beleza. O primeiro deles é a necessidade universal de salvação. Paulo aqui, ele foi, eu percebo ele muito inteligente ao falar sobre isso aqui, porque ele tinha que falar para gentios e para judeus que estavam em Roma, né? E gentios e judeus lá, e meio que brigando, meio que sem saber como agir. E ele, para começar a resolver esse problema, ele ficava com medo. Se eu dou razão para os gentios, eles vão achar que são os maiores. Se eu dou razão para os judeus, eles vão confirmar que os judeus já achavam que eles eram os melhores porque eles seguiam as leis e os costumes. Então, o que é que ele fez? No capítulo 1 ao capítulo 3 aqui, ele fala sobre essa necessidade universal de salvação, mas ele começa falando, numerando um problema. Ele diz para eles assim que a humanidade está sob o juízo de Deus. E ele argumenta que tanto os gentios quanto os judeus são pecadores e por isso estão separados de Deus. Então ele traz um problema para chamar a atenção deles, para alertá-los sobre um problema que tanto gentios como judeus estavam vivendo, né? Para depois ele falar em separado para um e para outro. Paulo ele estava nesse momento combatendo uma visão comum entre judeus de que a salvação era exclusiva para aqueles que guardavam a lei, né? E ao mostrar que todos, sem exceção, pecaram, ele cria uma base para a sua principal tese, que a salvação é para todos que creem em Jesus, independente de sua etnia, né? Independente de obras também. Então Paulo fala para os gentios, mostrar que os gentios não têm culpa, pois a glória e o poder de Deus são visíveis na natureza, né? Então os gentios eles acreditavam em Deus através da natureza, só que aí eles cometiam um problema, porque eles acreditavam mais na criação do que no Criador. Então aí ele fala que os gentios, que a salvação é para eles, e ao mesmo tempo ele aponta o pecado dos gentios. E assim ele faz também para os judeus. Ele argumenta que o conhecimento da lei de Deus não os torna justos.
a hipocrisia e a incapacidade de cumprir a lei os colocava na mesma condição de necessidade de salvação que os gentios, né? Então ele faz esse paralelo, eu achei muito interessante, muito inteligente dele fazer esse paralelo dos dois, apontar que os dois tinham necessidade e tinha a esperança da salvação, mas ao mesmo tempo enumera que os dois estavam em desequilíbrio por causa do pecado, né? Verdade, Juninho, isso aqui é tão interessante que até nos dias atuais tem pessoas que já se sentem salvas por causa de suas boas obras, por causa das obras que praticam, né? Eles acham que são salvos porque fazem penitências, porque rezam mais do que os outros, porque vão à igreja mais do que os outros. Por outro lado, a gente tem um monte de pessoas que nem frequentam igrejas e às vezes também ficam desesperançosos, porque quem frequenta a igreja olha para eles e julga como condenados, né? E você nos mostra aqui que tanto a realidade de quem está com o pé dentro da igreja quanto a de quem está com o pé fora da igreja é uma realidade de pecadores. Todos nós somos pecadores. A carta vai dizer isso, né? Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E é claro que a salvação está só em Jesus. Por isso que a gente precisa, cada dia, independente do cargo que ocupa na igreja, do que a gente faz como boas obras, a gente tomar consciência de que em Jesus, gratuitamente, nós temos a salvação. Mas o Juninho vai falar disso também, já já. É só para a gente entender isso, que independente do que a gente ocupa, na igreja ou fora da igreja, todos nós somos pecadores iguais diante de Deus, necessitados de misericórdia, necessitados de salvação. Não é porque eu sou padre que eu já tenho a salvação, não é porque o outro ocupa um cargo maior, o bispo, o papa, que já tem, por causa disso, a salvação. A salvação é em Jesus e por Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante a gente entender isso, né? Essa questão que o Juninho apresenta. Tanto os judeus quanto os pagãos, eles precisam tomar consciência de que são necessitados da misericórdia do Senhor Deus. A tese está posta, todos são pecadores. Depois a gente verá qual é a solução. Juninho, continua falando pra gente sobre esses grandes temas, meu querido? Então, aí nós vamos entrar agora no segundo tópico, no segundo ponto que eu enumerei, que está nos capítulos 4 e 5, que é a justificação pela fé, né? A partir da universalidade do pecado, quando Paulo fala que o pecado, que universalmente todos são pecadores, Paulo ele apresenta também uma solução de Deus. A solução de Deus é a justificação pela fé, né? Então, a justificação ela é o ato de Deus declarar um pecador como justo, não com base em suas obras, mas com base na fé no próprio Jesus Cristo, né? E para exemplificar isso, Paulo traz o exemplo de Abraão, né? Paulo ele usa esse exemplo de Abraão. Ele foi declarado justo por Deus, porque os judeus eles achavam que para ser salvo eles tinham que ser circuncidados, eles tinham que seguir as leis de Moisés, né? E quando ele traz o exemplo de Abraão, ele mostra para os judeus, Abraão ainda, na época de Abraão, ainda não tinha as leis de Moisés, ainda não tinha a circuncisão. Exato. E Abraão, Deus fala, né, que Abraão era justificado, era justo. Então, a sua justiça ela veio pela fé e pela fé na promessa de Deus, né? Então, assim, o resultado dessa justificação pela fé é a paz com Deus. A paz que é algo que todos nós buscamos, essa paz de espírito, essa paz em Deus. Então, o pecador que antes estava sob a ira de Deus, agora ele tem um relacionamento, ele tem uma reconciliação com Deus. Então, de acordo com o contexto histórico, este era um ponto assim crucial para os cristãos judeus em Roma, que poderiam ter dificuldade em aceitar que os gentios pudessem ser salvos, né, sem se submeterem a rituais, a leis judaicas, como a circuncisão, como eu já citei. E Paulo usa o próprio Abraão, que é o pai da nação judaica, justamente para provar isso, que a salvação, essa justificação, ela é pela fé, e não é por obras, não é por lei, não é por... certamente pela fé em Jesus, simplesmente pela fé em Jesus, por acreditar em Jesus. Olha só, Juninho, o nosso irmão Roberto, que está lá em Belo Horizonte, né, nos acompanhando neste momento, ele faz um comentário aqui que é muito interessante. Verdade, querido padre Juninho, gosto sempre de recordar, da mesma forma como Deus não guarda nossas faltas, também precisamos ser bons e nos converter diariamente. É exatamente isso, porque muitas vezes a gente
foge de Deus porque pensa que Deus está nos condenando e aí perde a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Mas outras vezes a gente coloca as nossas boas obras, a nossa prática também no lugar do relacionamento com Deus. E a gente deixa de ter um relacionamento com o Criador, com o Senhor, por causa da nossa falsa justiça, da nossa falsa modéstia, da nossa falsa santidade. E a gente precisa reconhecer que é fraco, pecador, e a partir daí, experimentando a graça, experimentando a misericórdia, fazer a nossa vida ser sinal da própria bondade e da misericórdia do nosso Deus. Irmão Roberto, obrigado pela colaboração. Juninho, você pode continuar falando pra gente? Nós vamos chegar agora nesse terceiro tópico, justamente do que o Roberto estava falando, está nos capítulos de 6 a 8, que Paulo ele está explicando também essas implicações práticas de ser justificados pela fé, porque não se trata apenas de uma mudança de status legal, não é apenas a pessoa falar que mudou, achar que mudou, ela tem que ter uma transformação de vida. Exato. Ela tem que mudar a sua mente, ela tem que, assim como quando ela começa a acreditar, a crer em Jesus Cristo, ela tem que morrer para o pecado e renascer para uma vida nova em Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, quando nós temos que fazer exatamente igual Jesus. Quando ele morre na cruz e leva os nossos pecados, nós também temos que morrer ali junto com os nossos pecados e renascer na ressurreição de Jesus para uma vida nova, uma vida fora daquele pecado que a gente guardava de estimação. Mas Paulo também, ele nos mostra e ele fala que aos romanos, que serve para nós também, que ele reconhece que essa luta é uma luta interna, é uma luta diária. Assim como o Roberto falou da conversão dia após dia, Paulo ele alerta também aos cristãos que ali tem que ser uma luta diária, porque ali é uma luta da carne contra o espírito. E o próprio Jesus, o que ele faz para nos ajudar? Ele nos deixa o seu Espírito Santo justamente para nos fortalecer, né? E ele afirma que a vitória é possível por meio do poder do Espírito Santo, né? E Paulo também ele fala que quando a gente está em Jesus, quando a gente segue Jesus, quando a gente tem Jesus e deixa Jesus agir através de nós, a nossa salvação ela é garantida, né? Ele garante que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exato. Verdadeiramente. E o Espírito Santo é a garantia dessa salvação no final, né? Então, as pessoas, os cristãos em Roma, eles viviam em uma sociedade pagã, uma sociedade imoral, e Paulo ele estava os exortando a viver de uma forma totalmente diferente. Ele precisava garantir que ele precisava garantir que o cristianismo não fosse para eles apenas uma crença intelectual, mas que fosse uma vivência mesmo, que uma força poderosa para a santificação, para buscar a santificação dia após dia. E isso possibilitada pelo Espírito Santo que residia em cada um deles. Olha como isso é interessante, porque muita gente sabe sobre Deus, mas não se relaciona com Deus. E é exatamente nesse contexto, né? Nós precisamos não só saber falar sobre Deus ou falar de Deus, nós precisamos aprender a falar com Deus. E é justamente isso. A vida do ser humano é uma guerra constante. É o espírito contra a carne contra o espírito. E é claro que essa guerra acontece no terreno do coração, é no ringue do coração, né? Que os boxeadores lutam aí. E a gente é que decide para quem a gente vai dar a vitória. Se a gente alimenta a carne obviamente vencerá. Mas se a gente alimenta o espírito pela oração, pela penitência, pelo jejum, pela leitura da Bíblia, pela busca da santidade, pela confissão, pelo alimento da Eucaristia, pela participação na vida eclesial, a gente fortalecerá o espírito para que o espírito vença todas essas situações de pecado. Os dois vivem em constante conflito. A gente precisa decidir quem a gente vai enterrar. É preciso enterrar essa vida na carne, essa vida de pecado e deixar a vida nova brotar, crescer, florescer, dar frutos em nossa vida. Todos nós somos chamados a isso. O sinal visível desse chamado ou dessa experiência é a graça do batismo. Então, quando a pessoa, pela graça, recebe o batismo, ela está sepultando o homem velho e começando uma vida nova, né, Juninho? Está exatamente fazendo esse passo. Morri para o pecado e agora vivo para Deus, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer isso. Eu já estou crucificado. Com Cristo eu fui crucificado. A vida nova agora vivo em Cristo, que é o meu Redentor, que é o meu Salvador. Então agora no nosso quarto tema,
que está em Romanos 9, o capítulo 9 ao 11, 9, 10 e 11. A soberania de Deus e Israel. Este é um capítulo que vamos dizer assim, que é um capítulo mais denso dessa carta, porque Paulo vai abordar uma questão muito difícil de ser abordada para Israel. Por quê? Se a salvação, nós vimos que Paulo falou, deixou bem claro na carta que a salvação agora é pela fé. Então, o que acontece com a promessa, né, de Deus àquela nação judaica? Aquela promessa que foi feita lá atrás. Então, será se Deus ele mudou de ideia? O que os judeus agora estão pensando? O que os judeus vão pensar com isso? Aí Paulo vem explicar isso aí. Paulo afirma que Deus não falhou com o seu povo. Ele escolheu alguns remanescentes de judeus que creram. E assim, aquele povo de Israel que endureceu o seu coração, ele explica que aquela incredulidade deles naquele momento foi justamente permitida por Deus, justamente para que a salvação chegasse a outros povos, chegasse aos gentios, e não ficasse apenas com os judeus. Então, o que Paulo quis dizer aqui? Ele disse para aquele povo, ele disse para os judeus que Deus permitiu que eles esfriassem o coração para que a salvação pudesse chegar a outros povos, pudesse chegar a toda a humanidade, né? Então, assim, ele vem falar também sobre o endurecimento de Israel, que esse endurecimento do coração de Israel era apenas temporário, né? E que a salvação dos gentios seria completa, mas no final ele deixa claro que todo Israel também seria salvo. Então, o que ele faz? Ele mostra para eles que Deus continuava com eles, que o plano de Deus continuava com eles, só agora expandiu, né? Ele usou aquele povo para poder expandir a salvação a toda a humanidade. E este tópico ele é diretamente relacionado às tensões de cristãos e judeus que viviam naquela época, e de cristãos judeus e gentios, né, que viviam em Roma. Então, os judeus convertidos, eles poderiam se sentir abandonados por Deus, e os gentios poderiam se sentir superiores por causa disso. Então, Paulo ele vem, dá um puxão de orelha também, né, abordando esse tema, mostrando que o plano de Deus ele é muito maior do que as divisões de etnias, e que ele é um plano de salvação para todos, e que Israel, né, que Israel continuava fazendo parte desse plano de salvação. Exato. Deus não abandona o seu povo, né? Deus nunca deixou de falar com o seu povo, agir por meio de seu povo e em favor de seu povo. É interessante que essa teologia, Juninho, ela se casa perfeitamente com a teologia do Evangelho de Mateus, porque também o drama do Evangelho de Mateus é justamente isso. Os judeus rejeitaram a salvação que Jesus estava oferecendo, rejeitaram o Messias, aquele tipo de Messias, né? Eles queriam um Messias que viesse com o poder das armas e derrubasse o Império Romano. Vem um Messias que vai ser crucificado, um Messias que vai passar pela cruz, e ele anuncia isso, e até Pedro não compreende, né? Pedro rejeita essa teologia do Messias sofredor. E aí o Evangelho deixa bem claro isso. A partir do momento em que Israel não aceita esse Messias começa a agir em favor dos pagãos, em favor daqueles que eram as gentes, né? Os gentios são as gentes, as pessoas de fora da minha nação. E aí a gente entende a partir da teologia de Mateus e também dessa de Paulo que a salvação é para todos, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, tenham vida em abundância, vida plena em todos os aspectos da vida, tanto do ponto de vista social, quanto eclesial, quanto econômico, quanto pensando na criação toda, essa casa maravilhosa que Deus nos deu para cuidar. Então Deus quer vida plena para todos nós, isso é bem óbvio, né? Ô Juninho, acho que a gente pode continuar, né? Sim, nós chegamos aqui no nosso quinto tópico, né? O último tópico que eu separei aqui. Que essa última parte que está em Romanos de 12 a 16, é a última parte da carta que foca em como que a doutrina da graça e da fé ela deve impactar na vida diária dos cristãos, né? Então, depois que a gente passou, que Paulo explicou tudo isso para eles, que Paulo falou que da salvação de Jesus, que da justificação pela fé, aí Paulo agora vem mostrar o que eles deveriam fazer, né? A adoração e o serviço. Paulo os exorta a se oferecerem como sacrifícios vivos, né? Transformando suas mentes e se dedicando a servir uns aos outros com o dom de Deus. Então, assim, aquele dom, os dons, os talentos que Deus nos deu, Paulo vem falar
que nós temos que colocar a serviço uns dos outros. Nós temos que ajudar o nosso próximo. Nós temos que enfatizar essa ajuda e fazer com que essa ajuda seja verdadeiramente, não seja apenas como aquelas ajudas dos fariseus, né? Que seja uma ajuda de coração, que seja verdadeiro. Nós vivemos em um mundo aí hoje mesmo, onde tem tanta desigualdade, onde tem tanta fome, tanta miséria, e Paulo, desde aqui, ele vem falar desse serviço, nos colocar a serviço. Paulo também ele nos fala, quando ele fala aqui sobre as leis, né, que a justificação é pela fé, não é pelas leis, aí aqui ele já vem dar um alerta. Não é também para vocês saírem sendo rebeldes e desrespeitando as leis. Relaxar, né, gente? Relaxar. Né? Então ele aborda a importância de ser submisso, né, às autoridades governamentais, vai colocar que todos têm que servir a Deus e servir uns aos outros. Né? E Paulo finaliza aí essa carta com diversas saudações aí a irmãos lá em Roma. E quando ele faz diversas saudações a irmãos em Roma, isso aí nos mostra que Paulo nem conhecia esses irmãos. Né? Essa igreja não foi uma igreja fundada por ele. Então ele mostra uma conexão, um cuidado, um carinho, né, com a igreja, mesmo sem nunca tendo estado lá. Né? Então isso mostra também como que nós também temos que ser generosos com as outras pessoas, com as outras igrejas, com as outras religiões. Nós temos que ser solidários, nós temos que ser assim como Paulo foi. Nós temos que mostrar essa humanidade, nós temos que mostrar que nós estamos, vamos dizer assim, do mesmo lado. Nós não estamos um contra o outro. Nós não estamos lutando um contra o outro. Nós estamos todos lutando contra o mal que está em nós mesmos, contra o pecado. Nós temos que lutar diariamente contra esse mal, não um contra o outro. E Paulo deixa isso bem claro. Então, nessa época, o Império Romano ele era um ambiente político e social bem complexo, bem difícil de lidar. Então, essas exortações de Paulo aí, elas tinham a intenção de fortalecer aquela comunidade cristã lá em Roma. E tinha o objetivo de incentivá-los à unidade, ao amor, em meio àquelas tensões, que tivesse amor, que tivesse unidade, que tivesse parcerias uns com os outros, né? Como você bem falou, Juninho, da caridade com o próximo, serviço para com o próximo, em todas as instâncias sociais, econômicas, eclesiais, em todo lugar e espaço onde há o ser humano, a vida precisa ser valorizada. E nós, como cristãos, precisamos ser os primeiros a tomar essa atitude de valorização da vida, de servir as pessoas, como o irmão Roberto sempre disse, né? Amar e servir em todos os momentos. A gente precisa tomar sempre essa decisão de amar e servir. E no início você falava que o apóstolo Paulo fez uma campanha, né? Ele rodou várias comunidades fazendo uma campanha financeira mesmo para os irmãos que estavam em Jerusalém passando necessidade. Isso mostra para nós a grande necessidade que a gente tem de sempre ajudar as pessoas mais carentes, mas sempre fazer com que a palavra de Deus chegue aos corações, às vidas, para transformar também a realidade social. Porque não basta que a gente diga, eu sou cristão, glória a Deus, amém, aleluia. Mas a gente precisa, como o Juninho falou bem aqui na conclusão, no início também ele falou, a gente precisa mudar a realidade onde a gente vive, mudar o chão onde a gente pisa, mudar o espaço onde a gente trabalha, mudar a comunidade eclesial onde a gente está inserido. Isso tudo faz parte dessa nova vida. Gente, só eu que estou acompanhando por aqui, né? Os comentários, por isso só eu mesmo estou fazendo a leitura e comentando aqui o que vocês falam. Geilson, boa noite, Padre de Márcio, Deus abençoe, saúde, paz e muita alegria. Marcilene, gratidão ao irmão Roberto que me enviou o link, obrigado, estou amando aprender com vocês, amém, 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 obrigado, valeu. Natalina, né? Isso, quero saber se haverá mais. E aí, Juninho? A Natalina tá querendo saber se tem mais. Se você estiver gostando, vai ter. Então, gente, vocês que tem que dizer pra nós, é pra ter mais ou não? É pra ter mais formações, lives como essas ou não? Depende de vocês. Se vocês quiserem, com certeza terá, né, Juninho? Exato. Olha só, o Juninho planejou até caneca aí, ó. Vamos ver se dá pra... Como é que é? Assim, né? Aí. Juninho planejou até caneca personalizada, gente. Olha que bonito aí, ó. PVCast, podcast católico. O podcast aqui de Ponto dos Volantes. Que bênção, né? Olha lá, estão respondendo, com certeza, Juninho. Claro que sim. E é isso, então teremos mais, se Deus quiser, né? Com certeza, teremos mais. Juninho, antes de você fechar pra gente...
de você fazer aí, digamos assim, dar uma mensagem final, o que você ainda gostaria de dizer sobre essa carta, sobre viver e anunciar a esperança? O que você ainda fala para a gente? Padre Gilmar, estudar essas cartas de Paulo é muito gratificante, é muito gostoso de estudar, né? E tem Joubert, né, nosso amigo Joubert aí, que Exato. gosta de falar o tempo todo de Paulo. Puxa saco de Puxa Paulo. saco de Paulo. E aí eu tô podendo vivenciar um pouquinho disso que ele sempre falou, né? Que é muito interessante Paulo, muito interessante os ensinos de Paulo. E eu pude começar esses estudos e aprofundar um pouquinho nessa carta aos Romanos, e em outras cartas também comecei a fazer um pouco de leitura, um pouco de estudo, e eu consigo ver o quanto que Paulo trabalhou pelo reino de Jesus, o quanto que Paulo ele tentou seguir os passos de Jesus, ele se colocou, ele que era um perseguidor de cristãos, ele que, né, ele era temente a Deus, ele era um cara que vivia de acordo com as leis de Moisés, ele era um cara que fazia tudo certinho, né? Mas ele não acreditava em Jesus. E o quanto que a sua vida mudou a partir do momento daquela ida dele para Damasco, que ele fica literalmente sem enxergar durante 3 dias, e quando ele tem esse encontro com Jesus, e a partir daí a sua vida muda e ele passa a ser um mensageiro, um missionário, ele passa a ser um verdadeiro apóstolo de Jesus, e ele nos deixa isso aí como exemplo, né? Nos deixa como exemplo como seguir, como abdicar de muitas coisas para poder seguir o caminho certo, o caminho que Deus tem para cada um de nós. Ele deixa como exemplo também para as pessoas que ainda estão perdidas, que ainda não têm esse encontro com Jesus, que ainda não tiveram esse encontro, que ainda talvez nem acreditem, né, como ele não acreditava. Então ele nos deixa esse exemplo de que é possível sim, não é tarde. Muitas pessoas acham que precisam mudar de vida completamente para poder começar a seguir Jesus. E é justamente o contrário, você tem que começar a seguir Jesus e ele vai mudar a sua vida, né? Então é através disso, desses ensinamentos de Paulo, que a gente pode olhar para a nossa própria vida e repensar se a gente está andando no caminho correto, se a gente está começando a andar nesse caminho correto, se a gente tem que fazer alguma conversãozinha para poder endireitar esse caminho, se a gente tem que fazer um 360 mesmo para poder andar no caminho correto. Então a gente tem que fazer esse exame de consciência, e é igual o Roberto falou, é algo diário. Tem hora que a gente está no caminho certinho, depois dá uma extraviada, então tem que voltar de novo, tem que retomar esse caminho. Então tem que ser uma coisa, tem que ser através do estudo, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, que ele deixa esses ensinamentos, tem que ser através de muita oração, né? Então, quando a gente se conecta com Jesus, que eu imagino que Paulo era muito conectado com Jesus, quando a gente se conecta com Jesus, a gente consegue enxergar com muita clareza o que Jesus tem a nos preparar, o nosso caminho, o que a gente tem ali na frente, aquela luzinha no fim do túnel. Mesmo que as pessoas estejam vivendo em situações muito difíceis, talvez a saúde não esteja bem, talvez a situação financeira não esteja bem, talvez seja a parte espiritual, que eu acho que é o que nós estamos mais carentes no mundo hoje, é a parte espiritual estar bem. E quando a gente consegue alinhar essa parte espiritual, quando a gente consegue deixar Jesus mudar a vida da gente, todas as outras áreas vão se encaixando, todas as outras áreas vão começando a entrar nos eixos. Então é isso que eu queria, que eu entendo quando eu estudo, quando eu leio esses escritos de Paulo. Verdade, Juninho. A nossa vida, quando Jesus ocupa o centro, as outras coisas ficam no lugar que deve ser, né? A gente às vezes coloca as coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, no lugar de Jesus. Até a nossa prática das boas obras, às vezes no lugar de Deus, mas tem que ser o contrário. A centralidade tem que ser de Jesus Cristo, né? E, gente, é uma alegria poder beber dessa formação aqui com o Juninho. O Juninho, que tem feito um trabalho muito bom de formação no canal dele e também aqui na paróquia, né? Não só no canal do YouTube, mas também na paróquia, com a Escola Santo André, com a Pascom e com vários outros trabalhos também, não só nesses grupos específicos, mas com vários outros trabalhos também, acompanhando pessoas, também como ministro extraordinário da Comunhão Eucarística. E para mim foi uma alegria, Juninho, beber dessa formação que você preparou,
Formação muito boa, muito acertada para os corações, como uma flecha certeira, né? Que vai direto ao coração e acerta justamente onde a gente precisa, né? Ser tocado pela graça e pelo amor de Deus. Só vou ler mais um comentário e aí eu peço a você que possa, né, fazer uma conclusão para a gente. Depois a gente faz mais alguns minutos de conversa para a gente encerrar. A irmã, né, Marta, comenta o seguinte: Jesus de Nazaré, que caminhou e evangelizou os pobres e sofredores, continua nos chamando a segui-lo. Que vocês continuem a evangelizar pelos meios de comunicação. Deus abençoe sempre, irmã Marta. Obrigado, irmã. A gente recebe esta bênção que a senhora transmite e com certeza, com a graça de Deus e a ajuda de todos, continuaremos a esse trabalho. E a Selma, que Deus abençoe este trabalho de vocês. Selminha. Nós vamos aí de novo. Pois é, já está na hora, né, Juninho, da gente voltar lá na nossa irmã Selma. Gente, vou pedir ao Juninho, então, que ele possa fazer as considerações finais para a gente começar a fechar, né, o nosso estudo de hoje, mas já com aquele gostinho de quero mais. Vocês falaram aí que querem, nós também queremos fazer outros, então com certeza a gente fará outros estudos. A Selma falou que pode vir, viu? Vai lá, Juninho, é com você, meu querido. Eu queria agradecer a todos, agradecer ao Padre Edmar, né, que desde o início ele comprou esse projeto, essa ideia conosco, nos propiciando ter esse espaço aqui, né, que é um espaço sagrado de evangelização. Esse é o nosso intuito, que é o principal, né? Então, agradecer a Padre Edmar pela parceria de sempre, pelos ensinamentos de sempre, por nos apontar sempre para Jesus, e é isso que faz a diferença, né, nas nossas vidas, não só na minha, mas de todos os meus colegas que fazem parte desses projetos que a gente sempre tá juntos aí. Agradecer a Neraldo também, que é meu irmão, está sempre comigo, está sempre... tudo que eu falo com ele, tudo que eu chamo, ele já abraça, já compra logo e vamos fazer, vai dar certo. E quando a ideia não é dele mesmo, é que tem muitas ideias muito boas também. Agradeço muito a ele, né? Agradecer também a Analice, que está aqui, não quis aparecer, não quis falar o nome dela, mas nos ajudou demais aqui hoje também. E agradecer a cada um de vocês que está em casa, né? Que acompanhou. Espero que tudo que aconteceu aqui hoje seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo para Ele, só Ele é digno de toda honra, de toda glória, e que vocês possam ter sentido um pouquinho o Espírito Santo aquecendo o coração de vocês, que essas palavras que foram ditas aqui hoje, que tenha feito alguma modificação no seu coração, tenha tocado, assim como o Padre Mar falou da flecha, tenha tocado diretamente onde você mais precisava, né? E eu queria deixar para vocês aqui uma pequena mensagem, que é o seguinte, que nós devemos ter uma certeza. A esperança, ela não é um sentimento qualquer. A esperança, ela é uma força de Deus que habita em nós. E em tempos que nós vivemos de crise, tempos de dificuldade, violência, de incertezas, todos nós somos chamados a testemunhar essa esperança, uma esperança que não decepciona, né? Então, que você possa ficar com esse versículo chave do nosso tema aqui hoje, que está em Romanos 5,5. Você procure na sua Bíblia e deixe esse versículo guardado em seu coração, porque vai fazer toda a diferença a partir de hoje na sua vida. Amém? Amém. Nossa, Juninho, que sabedoria, que palavras boas, viu? Obrigado mesmo. Nossa gratidão, Juninho, pela sua partilha, pelos ensinamentos que você trouxe nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida, da sua família, do Subazinho, viu? Amém. Gente, muita gratidão. Juninho vai dar a palavra final e logo após isso a gente faz a bênção. É só mesmo agradecer a todo mundo, né? Agradecer aos nossos colaboradores, a Padre Edmar, agradecer as pessoas também que nos ajudaram a construir esse espaço, né? Que vem sempre nos fortalecendo, vem sempre nos dando essa contribuição, né? Que não é para nós, é uma contribuição para Deus mesmo. É esse serviço que Paulo veio nos mostrar, né? Vocês também que estão nos assistindo, que a gente faz isso aqui para que a palavra de Deus possa correr, possa chegar até você. Então, que você em casa também, que você faça também a sua parte, que você possa falar de Deus, falar da palavra de Deus para outras pessoas que talvez não tenham
tenha esse contato, né? Não desista, eu posso falar para vocês, não desista de pessoas que talvez vocês acham assim, nossa, não tem mais jeito. Tem jeito sim, né? Então, quando você pensar nisso, quando você passar por isso, ver alguém, talvez um ente muito querido que você vê que não está no caminho correto, não está no caminho certo, continue perseverante na oração, continue perseverante na fé, continue acreditando que somente o Senhor Jesus é capaz de transformar qualquer vida, a vida de todo mundo. Afinal, como Paulo nos disse aqui, a salvação é universal, a salvação é para todos, né? Então, se você gostou mesmo, pode dar um curtir nesse vídeo aqui também, para ser recomendado para mais pessoas, para que essa obra chegue a cada vez mais em outras pessoas também e possa tocar cada vez mais corações, né, e trazer mais pessoas para Jesus. Esse é o nosso intuito. Então, abração a todos, fiquem todos com Deus e vai ter mais. Com certeza, Juninho. Então peçamos a Deus que nos abençoe para encerrarmos este momento de reflexão, de estudos e pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de ter outros momentos como esses. Querido Deus, nessa noite nós te louvamos e agradecemos pela sua presença em nossas vidas e por essa oportunidade de estudarmos um pouco mais da carta aos Romanos, por meio da qual entendemos que a salvação que o Senhor oferece em Jesus é para todos nós. Pai Santo, derrame a sua bênção nessa noite sobre cada irmão e irmã que nos acompanha, sobre o coração que está triste, que está amargurado, quebrantado. Derrame a sua graça, o seu amor sobre aquele coração que está meio depressivo, meio sem esperança. Derrame a esperança neste coração nessa noite. Que essa pessoa que neste momento nos escuta, mas está sem esperança nenhuma, que a esperança volte ao seu coração, que a paz, que a alegria, que o grande amor do Senhor penetre profundamente esse coração e essa vida, trazendo de volta a esperança, a alegria e o amor. Se houver, Senhor, tristeza no coração de alguns, retire essa tristeza, coloque no lugar a alegria. Aos irmãos que estão pedindo curas, pedindo bênçãos, pedindo milagres, que o Senhor possa intervir na vida de cada um deles nessa noite, realizando aquilo que os seus corações desejam. Que o Senhor possa nessa noite alcançar as pessoas que estão nos hospitais, aqueles que são moradores de rua, aqueles que estão em situações de sofrimento, às margens da sociedade, que através de alguém que pertence ao Senhor, que serve ao Senhor, o Senhor possa alcançar essas pessoas e abençoar a vida delas com um toque, com um olhar, com uma acolhida, com uma refeição, com uma roupa de que elas precisam. Que o Senhor possa alcançar muitas vidas nessa noite, através desta oração e através desta bênção que nós ministramos no nome do Senhor. Pai Santo, nós te louvamos, agradecemos e bendizemos e abençoamos todo o seu povo, povo consagrado ao Senhor, através de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, povo amado, povo abençoado, saúde, paz, muita alegria na vida de todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até a próxima, Juninho.